Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Então, pessoal, vamos falar sobre a caixa de velocidades da Changan Unica. Muita gente tem dúvidas sobre ela, principalmente sobre a questão do consumo de óleo e a sua confiabilidade. Vamos desvendar tudo isso juntos. Primeiro, vamos falar sobre a própria caixa. A Unica utiliza uma caixa de velocidades automática, geralmente uma caixa de dupla embreagem, DCT. E é aí que mora um dos pontos mais importantes da discussão. As caixas DCT, apesar de proporcionarem trocas de marcha rápidas e eficientes, são conhecidas por serem um pouco mais sensíveis que as tradicionais caixas automáticas com conversor de torque. Elas exigem uma manutenção mais precisa e um cuidado maior com o tipo de óleo utilizado. A Changan, por sua vez, recomenda um óleo específico para esse tipo de transmissão. E é fundamental seguir essa recomendação à risca. Usar um óleo diferente pode comprometer seriamente o funcionamento da caixa e, consequentemente, aumentar o consumo de óleo. Agora vamos abordar o problema do consumo de óleo. Sim, relatos de consumo excessivo de óleo em algumas Unicas existem. É importante destacar que não é um problema generalizado, mas sim algo que afeta alguns veículos. Diversos fatores podem contribuir para esse consumo elevado. Um dos principais, como já mencionei, é o uso de óleo inadequado. Outro fator crucial é a forma de condução. Uma condução agressiva, com acelerações e frenagens bruscas, sobrecarrega a caixa e aumenta o desgaste, levando a um maior consumo de óleo. A falta de manutenção preventiva também é um vilão. Trocas de óleo em intervalos irregulares ou fora do recomendado pelo fabricante podem acelerar o processo de degradação do óleo e causar problemas. E, infelizmente, em alguns casos, pode haver defeitos de fabricação na própria caixa, o que exige reparos ou até mesmo a substituição da peça. Falando em confiabilidade, a caixa da Unica, quando bem cuidada e mantida, demonstra uma boa performance. Mas como qualquer componente mecânico, ela está sujeita a falhas. O consumo excessivo de óleo, se não tratado, pode levar a danos mais graves na caixa, comprometendo seriamente o seu funcionamento e gerando custos elevados de reparo. Portanto, a prevenção é fundamental. Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante em relação à manutenção, utilizando o óleo correto e respeitando os intervalos de troca, é crucial para garantir a longevidade e o bom funcionamento da caixa de velocidades. Além disso, uma condução mais suave contribui significativamente para a preservação do componente. Para finalizar este ponto, é importante ressaltar a importância da revisão periódica. Não deixe de levar seu veículo à concessionária para as revisões programadas. Durante essas revisões, o nível de óleo da caixa é verificado e, caso necessário, o óleo é trocado. Isso ajuda a prevenir problemas e a garantir que a sua caixa de velocidades esteja sempre em perfeito estado de funcionamento. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. E no caso da caixa da Unica, isso se torna ainda mais importante. Fiquem atentos aos sinais e, qualquer dúvida, procurem um profissional especializado e não se esqueçam de deixar o seu comentário contando a sua experiência com a caixa da Unica. Vamos começar falando sobre as características distintivas da caixa de velocidades da Changan Unica. A primeira coisa que salta aos olhos é o seu design. Bastante moderno e sofisticado para uma caixa automática, a Changan investiu bastante em tecnologia nessa área, e isso se reflete na sua capacidade de resposta e na suavidade das trocas de marcha, principalmente em velocidades mais baixas. Falando em tecnologia, ela utiliza um sistema de controle eletrônico bastante avançado, que permite ajustes precisos de acordo com o estilo de condução e as condições da estrada. É uma caixa de 8 velocidades, o que contribui para uma melhor economia de combustível em velocidades de cruzeiro. Porém, como veremos mais adiante, essa economia não é tão significativa quanto se poderia esperar. Outro ponto importante é a sua construção robusta, utilizando materiais de alta qualidade, o que, em teoria, deveria garantir uma maior durabilidade. Mas como nem tudo são flores, vamos analisar as suas desvantagens. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dessa caixa de velocidades.
Começando pelas vantagens, já mencionamos a suavidade das trocas de marcha e a sua resposta rápida. Em situações de ultrapassagem, por exemplo, a caixa responde bem, proporcionando a potência necessária com rapidez. A tecnologia empregada também permite uma adaptação inteligente às condições de condução, otimizando o desempenho e o consumo de combustível, pelo menos em teoria. No entanto, as desvantagens são mais preocupantes. O principal problema relatado pelos proprietários, e que vamos aprofundar mais à frente, é o consumo excessivo de óleo. Isso é um ponto crítico que pode gerar custos elevados de manutenção e, em casos mais graves, até mesmo danos ao motor. Além disso, alguns proprietários relatam ruídos estranhos provenientes da caixa, principalmente em baixas rotações. Embora a construção seja robusta, a longo prazo, a necessidade de reposição frequente de óleo pode comprometer a durabilidade da caixa. E o que dizem os proprietários da Chang'an Unica sobre a sua caixa de velocidades? A internet está repleta de fóruns e grupos de discussão, onde os donos compartilham suas experiências. A grande maioria das reclamações se concentra no consumo excessivo de óleo. Muitos relatam a necessidade de completar o nível de óleo com uma frequência muito maior do que o recomendado pelo fabricante. Alguns proprietários chegaram a relatar a necessidade de reposição de óleo a cada 5.000 quilômetros, o que é completamente anormal para uma caixa de velocidades moderna. Além do consumo de óleo, alguns proprietários também mencionam problemas com a durabilidade da caixa, com relatos de falhas prematuras em alguns casos. É importante ressaltar que nem todos os proprietários relatam problemas, mas a quantidade de reclamações sobre o consumo de óleo é significativa e preocupante. É fundamental pesquisar bem antes de adquirir um veículo com essa caixa de velocidades, levando em conta os relatos dos proprietários e as possíveis consequências financeiras. A experiência de outros donos pode ser um guia valioso na tomada de decisão. Em resumo, a caixa de velocidades da Chang'an Unica apresenta um design moderno e recursos tecnológicos interessantes, proporcionando uma condução suave e responsiva em muitas situações. No entanto, o consumo excessivo de óleo é um problema grave e recorrente, relatado por uma parcela significativa dos proprietários. Este problema pode gerar custos de manutenção elevados e comprometer a durabilidade da caixa a longo prazo. Antes de adquirir um veículo com essa caixa, é crucial avaliar cuidadosamente os prós e os contras, considerando principalmente os relatos de consumo de óleo e a possível necessidade de reparos frequentes. A decisão final dependerá da sua tolerância ao risco e da sua disposição para lidar com potenciais problemas de manutenção.